Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar com vocês, tá, do que rolou na sessão dos classiquíssimos, tá, da última segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, rolou uma sessão especial do filme Inocência, do Walter Lima Jr., tá, que foi a primeira coisa, né, que a Fernanda Torres fez, né, artisticamente, praticamente a primeira coisa. De repente ela pode ter feito alguma coisa antes, não sei, mas o filme estava lá apresentando Fernanda Torres, tá? Ela estava com 15 aninhos, tá? E ela estava fazendo a personagem Inocência do Visconde de Toné, né? De romance regionalista, né? Da época do romantismo, né? Visconde de Toné, que é o Afonso de Scagnoli Toné, tá? Que ele é neto do Nicolas Toné. O Nicolas Toné foi um dos artistas que veio, né, com a missão artística francesa para o Brasil com a vinda da família real para cá, né, que quando a família real se transferiu de Portugal, né, para o Rio de Janeiro, né, o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser metrópole, né? E aí era necessário se montar toda uma estrutura, né, da capital do Império Português aqui, né? E no campo das artes isso também aconteceu, foi fundada a Academia Imperial de Belas Artes, né, que hoje é o Museu Nacional de Belas Artes, que fica no Rio de Janeiro, né? E foi trazido uma equipe, né, de artistas franceses para cá para ensinar, né, artes plásticas, pintura, essas coisas. Aí veio o Nicolas Toné, veio o Debré, né, e muitos outros, tá? Então o nosso Visconde de Toné, ele vai ser, né, o Afonso Toné, né, que escreveu Inocência, ele vai ser neto do Nicolas Toné, dessa missão artística francesa. Só para ficar registrado aqui, né? Foi uma sessão muito legal, tá, gente? Porque ela contou com a participação do Walter Lima Jr., do diretor, né, para apresentar o filme, né? Foi uma sessão para homenagear a Fernanda Torres e também estava a presença do Edson Celulari lá também, falando do filme, né? E é um filme que eu sempre tive uma certa curiosidade de ver, porque quando eu era moleque, né, tava indo para a escola de ônibus, eu passava em frente, né, à porta do Cine Palácio Copacabana, ou Arte Copacabana, né, e tava lá o cartaz da Inocência, né? Isso era 1983, esse filme já tem mais de 40 anos, né? E muito curioso também que esse filme também ele foi rodado em Barra de São João, tá, no município de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, né? E, dentre outras curiosidades, né, o próprio Walter Lima Jr. depois eu tive uma chance de conversar com ele pessoalmente bem rapidamente, né? Ele falou que Barra de São João é um lugar, né, que tem muitas boas locações, né, para poder fazer o filme, né, até para fazer filmes em geral assim, né? Foi uma curiosidade aí. Vou dar spoilers, tá, gente, para conversar sobre o plot do filme, mas é uma coisa bem simples, tá? O Humberto Mauro tentou fazer esse filme, né? Ele fez esse filme com uma outra atriz que não tinha nada a ver com Inocência, que eu não me lembro agora o nome da atriz, Walter Lima Jr. comentou isso, né? E na época, quando o Walter Lima Jr. estava querendo, né, fazer o Inocência, né, chegou a se cogitar colocar Maitê Proença para fazer a Inocência. Ela tinha acabado de fazer a Dona Beija na Manchete, que era dona de um bordel, né? Então, quer dizer, não tinha muito a ver a Maitê Proença fazer esse tipo de filme, até porque a Inocência, o próprio nome fala, né? Uma menina completamente inocente, bem jovenzinha, quase criança, né? E a Maitê Proença não estaria encaixada para o papel. E aí o Walter Lima Jr. comentou, né, que quando ele viu a Fernanda Torres pela primeira vez, ela estava num jipe com o Cláudio Marzo, né? E quando ele, perdão, quando ele bateu o olho, né, na Fernanda Torres, né, ele falou, é essa aqui que vai ser Inocência, coisa e tal, né? E o pessoal que estava querendo, né, na produtora lá do ex-Carlos Barreto, que estava querendo usar a Maitê Proença, né, recebeu uma visita da Fernanda Torres, então, com 15 anos de idade, chegando e falando, a Inocência chegou, né? Então, depois desse argumento bem convincente, né, Fernanda Torres acabou ganhando o papel, né, e desde cedo a gente já vê, né, a maravilhosa atriz que ela sempre foi, que todos nós conhecemos, né, que está agora concorrendo ao Oscar de melhor atriz, só a indicação já é um grande prêmio, só a vitória no Globo de Ouro já é um grande prêmio,
Não sei se ela vai conseguir esse feito, né, de ser melhor atriz, né, ganhar o Oscar de melhor atriz, mas a gente vai torcer, é claro, né? Mas já é uma coisa mais difícil, mas muitas coisas, né, a Fernanda Torres já conquistou com Ainda Estou Aqui, né? Então acho que é isso, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas voltemos ao filme, né? Eu vou dar aqui então spoiler sobre o filme, tá? Mas é uma história bem simples, né? O Edson Celulari faz uma espécie de boticário, né? Que é um médico não formado que anda para lá e para cá curando pessoas até que ele chega na casa de na fazenda, né? De um cara, né? De um mineiro, né? Chamado, acho que era Prata, se eu não me engano, e ele é interpretado pelo Sebastião Vasconcelos, que também estava muito bem no filme, né? Fazendo sempre o que ele sabe fazer de melhor, né? Que é um pai conservador, né? Um pai de família conservador, né? O Sebastião Vasconcelos é perfeito para esse papel. E aí a Inocência lá, tadinha, né? Filha do Prata, né? Com 15 aninhos lá, tá sofrendo de malária, o nosso médico, né? Ele acaba, Cirino, o nome dele, se eu não me engano, ele acaba curando a Inocência, né? Esse negócio todo, né? E aí começa a rolar, né, um clima entre os dois, né? Mas aí o pai é extremamente tradicional, mantém a filha guardada a sete chaves, aquele negócio todo, né? E também chega um entomologista alemão, né, que estuda insetos, principalmente borboletas. Essa coisa é bem interessante, né, do Visconde de Toné ter colocado isso, né? Porque na época da colônia, na época do Império, o Brasil recebeu muitas visitas desses naturalistas, né, que vieram estudar, né, a fauna e a flora brasileiras, esses estrangeiros que vinham estudar a fauna e a flora brasileiras, né. E quer dizer, os nossos artistas, né, da missão artística francesa, eles também meio que fizeram essa viagem, também meio que retrataram também nas suas aquarelas, nas suas pinturas, essa fauna e flora brasileiras, né? O próprio Debré fez isso, né, bastante, né? Então é interessante ver como o Visconde de Toné traz, né, essa coisa, né, que aconteceu nesse período da história do Brasil para a sua história, e isso é relatado no filme, né? O entomologista alemão, né, que estuda insetos, estuda as borboletas, ele estava estudando borboletas, esse negócio todo, né? Ficou, né, interessado pela Inocência, né? E aí o nosso Prata lá, no Sebastião Vasconcelos, começou a ficar uma fera com esse cara, né? Enquanto que o médico vinha pela retaguarda, que não despertava suspeita nenhuma, mas eles já estavam lá começando, né, se aproximar da Inocência. Foi um negócio mais ou menos assim, tá? E o que acontece? A história vai nessa coisa, aquele amor impossível, aí nessa vibe, né? Aquele amor impossível, né, entre a Inocência e o Cirino, né? O Prata não desconfiando do médico no primeiro momento, e a própria Inocência estava também prometida, né, para um amigo do Prata chamado Manecão, né? Então, quer dizer, bem ao estilo dele também ali, coisa e tal, esse negócio todo, né? E aí o que acontece, né? Você tem essa crise aí, esse tipo, essa situação complicada, né? Que vai no filme ter um desfecho trágico. Eu não vou contar aqui, não vou dar tantos spoilers assim, tá? Perdão. Mas o Inocência ele vai ter, né, esse desfecho trágico aí, né? E é aquela coisa, né? Um filme que o nosso próprio Walter Lima Júnior dedicou a Humberto Mauro, né? Fez essa dedicatória a Humberto Mauro também, né? No caso, né? E, gente, é um filme bem curioso, né? Bem interessante aí, né? Um romance bem água com açúcar, bem digno da sua época mesmo, do romantismo, né? Esse negócio todo, tá? E vale a pena, gente. Eu acho que vale a pena a gente, em retrospecto, né, ver essas participações tão especiais. Tem uma participação especial do Fernando Torres também, né? O próprio pai, né, da Fernanda Torres, né, que foi casado com a Fernanda Montenegro, né, que a gente via muito nas novelas da Globo ali na década de 80. Depois ele foi ficando doente, aí ele ainda teve uma participação naquela novela que a Fernanda Montenegro fez, que foi a Zazá, né? Mas aí a gente já percebeu que ele já não estava mal, aí depois ele acabou falecendo, esse negócio todo, né? E é interessante a gente ver, né, como esse filme, né, ele vai trabalhando nessas questões do romantismo aí, né, no caso, né, você vê que a Inocência chega uma hora que ela vai se rebelar contra o pai, mas era praticamente impossível naquela época, né, a mulher se emancipar, né, e o filme, né, tem um desfecho lamentável, fica uma sensação de que tudo permanece como antes, né, e que vai esse conservadorismo, essa cultura machista, né, da época do Império, né, ela vai
acabar prevalecendo no final das contas, né? Mas é interessante ver como o Visconde de Tônia bota, né, em alguns lances, né, alguns relances, alguns momentos, né, essa, vamos dizer assim, um certo empoderamento da inocência, embora ela quase não apareça no filme. Esse é um filme mais de homens do que da própria inocência em si, né? É bem interessante a gente perceber isso também, mas é uma coisa obviamente datada, tá? Não dá para você pegar um romance da época do romantismo brasileiro, um romance regional da época do romantismo brasileiro, e você dar um super, hiper, ultra protagonismo para a mulher, entendeu? Vai ser uma história de homens, né, onde a inocência em algum momento, né, ela busca esse protagonismo, né, mas as agruras daquela sociedade, a forma conservadora daquela sociedade não permita que ela vá além de um certo ponto, né, vamos dizer assim, né? Então, gente, é bem curioso esse filme, tá? Vale muito a pena, tá, gente, assistir esse filme da Inocência, tá? Ver, né, essa questão aí da Fernanda Torres, né, de como ela começou a trabalhar, como ela já se mostrava uma excelente atriz. O Edson Celulari também estava bem no filme, o Sebastião Vasconcelos estava sensacional no filme, né? E é isso, gente. Fica aí essa minha dica, tá? E vou ficando por aqui, tá certo, gente? Dando vida longa e próspera a todos, né? Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luzi Rezende. Meu site é o batataespacial.tudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.